paz do Senhor Jesus, adolescentes da DMDF. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E agora, iniciando mais um trimestre com uma nova revista que tem por tema Aprendendo com as Cartas, Aprendendo com as Epístolas. E a nossa aula de hoje, a primeira aula, tem por título Cartas Paulinas para hoje. Cartas Paulinas para hoje. O nosso texto bíblico principal se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 12. Gálatas 1, de 6 a 12. Mas antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-los a uma oração. Querido Deus, amado Pai, fala conosco, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Dirige-nos, ó Deus, na meditação da Tua palavra. Ó Pai, nós rogamos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gálatas 1, de 6 a 12. Vamos juntos? Nos diz assim a palavra do Senhor. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquilo que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Aleluias. Vamos juntos para a introdução da nossa revista? Nos diz assim: neste trimestre, teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra do apóstolo Paulo, mais tarde conhecido como o apóstolo dos gentios, pois levou a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo às pessoas que não eram de origem judaica. Sua história é intrigante, suas epístolas ou cartas edificantes, sua conversão desconcertante e seu ministério contagiante. Vamos caminhar pelos corredores das Escrituras Sagradas em busca de informações a respeito de Paulo e de seus ensinamentos? Nos pergunta assim a introdução da revista, que este trimestre é comentada por Rafael Luiz. Vamos conhecer, portanto, a respeito de Paulo, a respeito da obra de Deus na vida de Paulo, a respeito das suas cartas, das suas epístolas. E será maravilhoso. O primeiro tópico da nossa aula de hoje traz o seguinte título: Conhecendo o homem chamado Paulo. Vamos ler juntos? Vamos lá. Saulo, também conhecido como Paulo, além de desfrutar do status de cidadão romano, título recebido por herança de seu avô ou pai, era um judeu nascido na próspera, culta e importante cidade de Tarso, a qual, em suas próprias palavras, era uma cidade não insignificante da Cilícia. Ele foi educado em Jerusalém quando ainda era um adolescente. Olha que interessante. E que exemplo para vocês.
Paulo era um adolescente dedicado, disciplinado, desejoso de conhecer a palavra de Deus. Muito bem. Tendo como mestre um fariseu de grande destaque na cultura e religião judaica, o famoso Gamaliel. Paulo diz, certa vez, em Atos 22, 3, fui instruído aos pés de Gamaliel. Já crescido e instruído no judaísmo, tornou-se um membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era uma espécie de suprema corte de justiça dos judeus. Muito bem, tornou-se um membro do Sinédrio e um intolerante extremista religioso. Essa informação é importante para vocês. Capaz de perseguir os primeiros seguidores de Jesus, consentindo, inclusive, com a morte do diácono Estevão. Paulo perseguiu os cristãos. Perseguiu com tortura psicológica, tortura física, prendeu, matou. Onde está registrado isso? Atos 26, 11, nos diz assim, muitas vezes obrigando-os até a blasfemar, tortura psicológica. Atos 26, 11 ainda, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, tortura física. Atos 22, 4, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, prisão. E Atos 9, 21, fizeram uma pergunta a respeito de Paulo. Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Morte. Um perseguidor dos cristãos. Muito bem. Continuando. Com autorização do sumo sacerdote, Caifás, Saulo foi em direção à cidade de Damasco para prender todos os que confessavam Jesus como Senhor e Salvador. Entretanto, seus planos foram frustrados por Deus. Ele foi confrontado por Jesus ressuscitado e feito seu prisioneiro, prisioneiro do Senhor. Agora o perseguidor foi transformado em perseguido. O invencível foi vencido. O prepotente e autossuficiente foi humilhado e levado a nocaute. Muito bem, aqui há uma transformação de vida. Aquele que era chamado de Saulo, que tem origem no hebraico e que quer dizer o que foi desejado, aquele que foi muito pedido, mudou seu nome para Paulo, que tem a sua origem no latim Paulus, possivelmente por conta das missões que Paulo iria desempenhar a pedido, à ordem do Senhor. Paulo passou por uma transformação no caminho de Damasco, indo para perseguir, para continuar a perseguição aos cristãos. Nós conhecemos bem a história. Se encontra registrada em Atos 9, de 1 a 5, por exemplo. Paulo ia a caminho de Damasco e ao meio-dia foi envolvido por uma luz muito forte, portanto uma luz mais forte que a luz do meio-dia. Caiu por terra, teve um encontro com o Senhor Jesus, que lhe perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Paulo teve uma experiência maravilhosa, ficou cego e ao receber a oração com imposição de mãos da parte de Ananias, que foi mandado até Paulo por Deus em revelação, Paulo volta a enxergar, Paulo é batizado, Paulo é transformado, se torna um grande servo do Senhor. No entanto, Paulo é enviado de volta para Tarso. Está consignado lá em Atos 9, 30. Os judeus queriam matá-lo porque ele começou a pregar a respeito de Jesus e todos sabiam que Paulo era um grande fariseu, um conhecedor da lei, um perseguidor de cristãos e se tornou um pregador do reino de Deus. Então ele foi mandado para Tarso e passou, dizem os estudiosos, por volta de 14 anos em Tarso, no anonimato.
Deus precisava trabalhar com Paulo, com Saulo, o desejado, aquele que foi muito pedido, muito esperado. Deus precisava transformá-lo em Paulo, do latim Paulus, que quer dizer pequeno. Saulo passou 14 anos em Tarso. E a obra, as missões, continuavam sem Saulo. Mas ele precisou aprender, então, nesses 14 anos no anonimato. Um dia, o Espírito Santo tocou no coração de Barnabé, e Barnabé se lembrou de Paulo, que ainda era Saulo, e o convidou para ir até Antioquia. E lá em Antioquia, o Espírito Santo separa os dois para irem a Chipre em missão. Mas o Espírito Santo diz em Atos 13:2: aparte-me a Barnabé e a Saulo. Barnabé por primeiro. Paulo ainda tinha algo a aprender do Senhor. Por fim, depois de todo um trabalhar de Deus em seu coração, Paulo se tornou pequeno, dependente de Deus. De Saulo, aí sim, se transformou em Paulo. Saulo, o desejado, o esperado, se transformou em Paulo, o pequeno, nas mãos do Senhor. Ele mesmo nos diz, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios 2,16, ele faz uma pergunta: quem é suficiente, quem é idôneo para essas coisas, para as coisas do reino de Deus? E em 2 Coríntios 3:5, ele diz assim: nossa suficiência vem de Deus. Este é o Paulo transformado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus fez essa obra maravilhosa no coração de Saulo de Tarso, transformando-o no apóstolo Paulo. Uma obra maravilhosa. Vamos prosseguir. O nosso próximo tópico, o tópico de número 2, tem por título a composição das cartas de Paulo. A composição das cartas de Paulo. Vamos juntos. Não mais conhecido como Saulo, Paulo se tornou um homem muito bem preparado. Ele investiu tempo e dedicação quando ainda era adolescente. Olha o exemplo, né? Muito embora tenha se divertido enquanto criança, não perdeu nem desperdiçou seu tempo. Antes, aproveitou cada oportunidade recebida nas diferentes fases de sua vida. Paulo dedicou tempo para a oração, para o estudo da palavra, para o testemunho, tanto que Deus se agradou do seu coração. Desde adolescente, Paulo se aplicou em conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra, e Deus, na sua presciência, na sua onisciência, no seu conhecimento de todas as coisas, de tudo o que se passa no coração do homem, Deus conhecia o coração de Paulo. E por isso o preparou e o chamou para esta grande missão. Paulo foi um adolescente, um jovem dedicado ao Senhor, um exemplo para todos vocês, para todos nós. Dedicou-se à oração, dedicou tempo ao estudo da palavra de Deus, testemunhou, pregou com palavras e mais ainda com sua própria vida. É um exemplo para nós. Continuemos. Paulo tinha como profissão a arte de fabricar tendas. Essa informação é muito importante para vocês também. Ofício que aprendera com seu pai. Além disso, era um poliglota, uma pessoa que falava muitas línguas. Ele falava o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Olha só que interessante.
bem como conhecia a filosofia e a cultura do seu tempo. Alguns estudiosos dizem que Paulo faz referência a poetas, a filósofos, por exemplo, em Atos 17, 28 e na carta a Tito, capítulo 1, versículo 12. Paulo era um homem culto. Agora, adulto e convertido, Deus usou sua capacidade física e intelectual a serviço do reino. Paulo se tornou o maior missionário e escritor do Novo Testamento. Como sabemos, o Novo Testamento constitui-se de 27 livros, dentre os quais 21 são classificados como epístolas ou cartas. Destas 21 epístolas ou cartas, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Informação importante também para vocês. De 21 cartas, 13 foram escritas por Paulo, sendo cartas encaminhadas por ele tanto às igrejas localizadas em cidades como Roma, Corinto, Éfeso, quanto a pessoas como os pastores Timóteo, Tito, Filemon, o irmão Filemon. Essas cartas, importantíssimo, foram inspiradas por Deus e escritas por Paulo, quando Paulo exercia seu ministério de pregação e implantação de igrejas no primeiro século. Elas são uma espécie de documentos ocasionais, ou seja, nasceram a partir de uma ocasião específica e por alguma circunstância especial, como, por exemplo, comportamentos que precisavam ser corrigidos, erros doutrinários, questionamentos, dúvidas, etc. Além das epístolas de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e 1 e 2 Tessalonicenses, que não possuem uma classificação específica, os demais escritos de Paulo são didaticamente classificados de duas maneiras. As cartas do cárcere, ou seja, aquelas cartas que foram escritas quando Paulo estava preso. Que cartas são essas? Filipenses, Filemon, Colossenses e Efésios. E também as cartas pastorais, que são os escritos direcionados às pessoas que exerciam o ministério pastoral na igreja. Quais são elas? 1 e 2 Timóteo e a carta a Tito. Inclusive, nós vamos aqui chamar a atenção de vocês para um quadro que o comentarista nos traz, fantástico, onde ele traz o principal tema, o principal assunto de cada uma das cartas de Paulo. Vamos junto passar por todas elas e os assuntos e os temas principais dessas cartas, dessas epístolas? Vamos lá. A carta aos Romanos tem por tema principal a revelação da justiça de Deus. A primeira carta aos Coríntios tem por tema problemas da igreja e suas soluções. A segunda carta aos Coríntios tem por tema glória através do sofrimento. A carta aos Gálatas tem por tema salvação pela graça mediante a fé. A carta aos Efésios, por sua vez, tem por tema Cristo e sua igreja. A carta aos Filipenses tem por tema a alegria de viver por Cristo. A carta aos Colossenses tem o tema da supremacia de Cristo. A primeira carta aos Tessalonicenses tem por assunto principal a volta de Cristo. Já a segunda Tessalonicenses tem por tema também a volta de Cristo. A primeira carta a Timóteo tem por tema principal a sã doutrina
e a piedade. A segunda carta a Timóteo tem por tema a perseverança inabalável na fé. A carta a Tito tem por assunto principal a sã doutrina e as boas obras. E, finalmente, a carta a Filemon tem por assunto principal a reconciliação. Muito interessante isso, não é, meus queridos adolescentes? Prossigamos para o nosso terceiro e último tópico da revista. O nosso terceiro e último tópico tem por título a atualidade dos conselhos de Paulo. Muito bem, vamos juntos. As cartas de Paulo, ou as epístolas de Paulo, estão distantes de nós aproximadamente 21 séculos. No entanto, sua mensagem continua atual e relevante. Diferente de alguns livros que têm um caráter puramente descartável, as cartas de Paulo apresentam conselhos que permanecem atuais, inteligentes e dignos de serem ouvidos e seguidos por aqueles que buscam uma vida para a glória de Deus e o benefício do próximo. Não poderia ser diferente, porque, como vimos no tópico anterior, as cartas, as epístolas que Paulo escreveu foram inspiradas por Deus. Inclusive, o nosso texto básico, lá em Gálatas 1, de 6 a 12, Paulo deixa muito claro que não aprendeu de homem, que recebeu a mensagem que prega por revelação do Senhor Jesus. As suas cartas, os seus escritos, as suas epístolas eram inspiradas pelo Espírito Santo. São, portanto, palavra de Deus, viva e eficaz. Se renovam cada vez que são proferidas. Tem vida, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Ele é todo-poderoso. Quando fala, faz. Quando promete, cumpre, porque ele é fiel. Então, as cartas de Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, nos falam de forma poderosa ainda hoje e nos hão de falar até a volta do Senhor Jesus. Amém, queridos? Prossigamos. Dos muitos conselhos oferecidos pelo apóstolo às igrejas e às pessoas para quem escreveu, vamos refletir sobre 3. Vamos lá? Sobre 3. Quais são os 3 conselhos que o comentarista vai refletir conosco? O primeiro deles, obedeça aos pais. Segundo, ore pelas autoridades. E o terceiro e último, viva para a glória de Deus. O primeiro deles, obedeça aos pais. Olha o que nos diz a palavra em Efésios 6:1. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Obedecer é uma atitude inteligente e recompensadora. Deus se agrada de jovens que escolhem trilhar o caminho da obediência. É um princípio, não é, queridos? Muito importante aos olhos de Deus. Tanto que é um mandamento com promessa. É um princípio caro, especial aos olhos de Deus, porque Ele, conhecedor da nossa natureza, da nossa mente, da nossa alma, sabe que se nós não treinarmos a obediência àqueles que estão constituídos em autoridade familiar sobre nós, os nossos pais, nós dificilmente obedeceremos ao próprio Deus lá na frente. É um princípio caro ao Senhor. É um princípio que Deus não abre mão.
E muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes sofrem muito nessa vida porque justamente falham em cumprir esse princípio de Deus, o princípio da obediência aos pais. Que não seja assim conosco, que não seja assim com vocês. Ok? A obediência aos pais é importantíssima diante dos olhos do Senhor. Continuemos. Infelizmente, perto ou longe de nós, temos visto e ouvido falar de inúmeros adolescentes que perderam suas vidas ou estão chorando amargamente por causa da desobediência. E ele cita alguns exemplos aqui que nós estamos cansados de saber. Gravidez na adolescência, morte, drogas, acidentes. No fundo de tudo isso, se formos lá no início da história de cada uma dessas pessoas, desses adolescentes, desses jovens, encontraremos a desobediência aos pais. Na maior parte das vezes, terão dito não a um conselho, a uma orientação dos seus pais. Ok? E ele finaliza aqui, o comentarista, dizendo o seguinte: adolescente, ouça o conselho de Paulo. Obedeça seus pais para que você viva muito tempo na terra. Pois, olha só que legal, obedecer é melhor do que quebrar a cara. Foi forte aqui o comentarista, mas é verdade. Obedecer a Deus é melhor do que quebrar a cara. Obedecer aos pais que ele constituiu como autoridade sobre nós é melhor do que quebrar a cara. Ok? Vamos continuar? O próximo conselho que o comentarista vai meditar conosco aqui é: ore pelas autoridades. Vamos lá. 1 Timóteo 2:1. Peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Vivemos uma crise generalizada na política, na religião, na família, na polícia e em outras instituições sociais. Há roubo e corrupção por todos os lados. Os homens não pensam no próximo, tampouco em Deus. O conselho de Paulo ao jovem pastor Timóteo deve ser encarado com muita seriedade por você, adolescente. Não perca tempo. Ore pelas autoridades do país. Peça a Deus que levante uma nova geração de homens e mulheres dispostos a dedicarem-se a Ele e a respeitarem aos outros. Inclua-se, olha que interessante, inclua-se nos planos de Deus e seja um instrumento disponível a Ele para a sua geração. Um crente, um jovem crente, fiel nas mãos do Senhor, pode ser um instrumento de uma grande mudança. Eu vou lembrar aqui vocês de um parlamentar inglês que viveu lá no século XIX, era jovem, e ele se chamava William Wilberforce. William Wilberforce era um parlamentar inglês cristão, fiel, um verdadeiro servo do Senhor. E ele lutou por muitas coisas boas, maravilhosas. E uma delas, que ele foi instrumento de Deus para conseguir, teve um impacto no mundo inteiro. Vocês talvez não saibam disso, mas um parlamentar inglês, cristão, crente, evangélico, foi o responsável, um dos grandes articuladores da abolição da escravatura na Inglaterra e em suas colônias. E depois, vocês conhecem a história, isso influenciou a abolição da escravatura, a abolição da escravidão dos nossos irmãos em todo o mundo. Lá na Inglaterra, essa abolição ocorreu em 1833. E aqui no Brasil, em decorrência disso, aconteceu, vocês sabem muito bem, em 1888. Percebam aquilo que um crente fiel, verdadeiro, nas mãos de Deus, pode fazer para a sociedade. Inclua-se nos planos de Deus. Quem sabe você não será um próximo William Wilberforce nas mãos do Senhor. Ok? Vamos lá. O terceiro e último conselho é: viva para a glória de Deus.
Nos diz assim a palavra em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E o comentarista prossegue. Embora o contexto do texto seja os alimentos que eram oferecidos como sacrifícios aos demônios na antiga cidade de Corinto, o princípio por detrás desse conselho é atualíssimo, é atual. Paulo nos convida a usar nossa liberdade com amor e responsabilidade para com Deus e com o próximo. Nós não podemos viver de forma egoísta. Devemos viver de acordo com a vontade de Deus para a glória do Senhor. Você não é uma ilha em si mesmo, nem a única cereja do bolo. Não, definitivamente não. Você nasceu para viver em sociedade. Deve considerar os interesses dos outros também. Claro, são nossos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai, amados pelo Senhor. Por isso, leia, estude, escreva, faça amigos, divirta-se, cultue, ouça, fale, busque a Deus de todo o seu coração. Ame o próximo. Viva sua adolescência com intensidade e verdade. Mas, porém, contudo, todavia, sem embargo, nunca esqueça, faça tudo para a glória de Deus. Deus conta com você. Deus contou com Davi, ainda adolescente. Deus contou com Daniel, jovem, adolescente, seus amigos, seus irmãos na fé, jovens. Deus conta com você. Consagre-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor e viva para a glória de Deus em tudo, em tudo. Meus queridos, minhas queridas, que Deus os abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus.